No dia 20 de março de 2003, uma força multinacional de mais de 177 mil soldados, 130 mil dos quais norte-americanos, 45 mil britânicos, 2 mil australianos e 194 poloneses, apoiados direta e indiretamente por outras 36 nações, invadiram o Iraque a partir do Kuwait. A fase dos combates contra o regime iraquiano durou apenas 5 semanas. Tal era a dimensão da força ofensiva da coalizão. Mas apesar do presidente George W. Bush ter anunciado o fim do conflito com toda pompa e circunstância, as ações militares naquele país se prolongariam por muitos e muitos anos, naquela que ficou conhecida como a Guerra do Iraque, que só terminou 8 anos e 9 meses depois, em 2011. Os últimos combatentes norte-americanos saíram do Iraque no dia 18 de dezembro de 2011, com os Estados Unidos deixando para trás um saldo de 4.815 soldados mortos e 32 mil feridos. Do lado iraquiano, é impossível determinar o número exato de baixas, mas estimativas apontam para números entre os 30 e os 50 mil mortos entre insurgentes e militares, com o número de baixas civis oscilando entre os 300 e os 400 mil entre mortos e feridos. Em termos financeiros, os custos da guerra são muito difíceis de calcular, com analistas apontando números que variam entre o 1 e o 1,5 trilhão de dólares ao longo de 8 anos. E se esse conflito no Iraque foi tão grande, sangrento, destrutivo e caro, multipliquem isso por 3 ou 4 e terão uma ideia do que seria uma guerra contra o Irã. Recentemente, no dia 19 de maio, o presidente Trump fez um post no Twitter dizendo que se o Irã quiser lutar, será o fim oficial daquele país. A última interação de uma longa sequência de provocações, tanto de um lado como do outro. Contudo, começando no dia 8 de maio de 2018, quando o presidente Trump, alegando que Teherã estava desobedecendo artigos importantes do acordo nuclear do Irã, decidiu abandonar oficialmente aquele acordo, mantendo todas as pesadas sanções impostas contra aquele país. Como consequência disso, o Irã anunciou recentemente que iria retomar o desenvolvimento de alguns pontos do seu programa nuclear e de mísseis balísticos, o que levou o presidente Trump a ordenar o envio para o Golfo Pérsico de uma grande força aeronaval composta pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln e por bombardeiros B-52 armados com mísseis de cruzeiro de longo alcance. E nos últimos dias, as tensões aumentaram ainda mais quando petroleiros sauditas transportando petróleo para os Estados Unidos foram atacados no Golfo Pérsico, com a culpa pelo ataque tendo sido lançada pelos Estados Unidos justamente sobre o Irã. E o culminar de tudo isso foi o tal post do presidente Trump no dia 19 de maio, dizendo que se houver luta, o Irã irá oficialmente desaparecer. No fundo, não passa de retórica, com o objetivo de provocar o adversário, algo relativamente normal entre nações rivais. Isso porque o Trump sabe que o Irã de 2019 não é o Iraque de 2003. Em termos tecnológicos, é óbvio que o Irã é muito inferior aos Estados Unidos, mas um ataque contra aquele país, mesmo que limitado, poderia desencadear uma grande reação em cadeia, com efeitos se alastrando por toda a região, com destaque para a Síria, um país onde os iranianos têm uma forte presença. E se pensarmos num cenário envolvendo uma invasão terrestre em larga escala, aí é que a coisa se complica ainda mais. Se para invadir o Iraque foram necessários quase 180 mil militares, uma invasão terrestre em larga escala do Irã poderia exigir, de acordo com algumas estimativas, de 500 a 600 mil soldados, com algumas fontes referindo números ainda maiores. E se a guerra no Iraque levou 8 anos e consumiu cerca de 1,5 trilhão de dólares, no Irã, esses números poderiam dobrar ou mesmo triplicar, tendo em vista não apenas as dimensões do país, muito maior do que o Iraque, mas também o fato do Irã ter hoje uma cadeia de comando bem mais descentralizada e flexível, bem diferente do Iraque da guerra Irã-Iraque dos anos 80, da tempestade do deserto de 1991 e da invasão de 2003. Isso tem muito a ver também com a cultura daquele povo, diferente do estilo tribal dos árabes. Uma nota rápida de rodapé: os iranianos não são árabes, eles são persas, o que se traduz no estilo de comando mais flexível em comparação com o estilo dos árabes iraquianos. Os conselheiros militares do presidente Trump sabem que uma guerra contra o Irã seria muito mais dura do que foi a do Iraque.
Eles sabem que numa confrontação aberta em larga escala, o governo iraniano acabaria invariavelmente por desmoronar, mas a tal reação em cadeia que referi, com nacionalistas iranianos lutando não apenas no Irã, mas também em outros locais do Oriente Médio, poderia prolongar esse conflito por longas décadas, drenando trilhões e trilhões de dólares e ceifando a vida de centenas de milhares de militares e civis inocentes. Isso tudo para dizer que sim, as tensões estão muito altas e qualquer movimento em falso pode sim resultar em troca de tiros. Mas os dois lados sabem muito bem que uma guerra assim, como a que aconteceu no Iraque, não seria benéfica para ninguém. Teherã sabe que uma guerra naquele estilo seria desastroso para o país, colocando mesmo em risco a continuidade do regime. E os Estados Unidos sabem que mesmo derrubando aquele governo, ficariam atolados na região por 15, 20 ou mais anos. E por isso, acredito que tudo não passará muito além das habituais demonstrações de força e provocações no Twitter.